isocórico e um processo isobárico. O que é um processo isocórico, você sabe? Isocórico? É. Ó, eu vou falar porque eu notei aqui da lousa, que tá falando que o volume é igual. Isso, isocórico e isovolumétrico é a mesma coisa. Aham, O volume não muda. Então tu vai de uma letra para outra, né? E o volume não sim. vai mudar. Daí tu tem que identificar isso acontecendo ali. Porque Aham. no gráfico tá bem claro assim qual é o processo, de qual letra para qual letra o volume permanece o mesmo. CD, né? Exato. No caso DC, tá? Porque ele tá saindo de D indo para C, pelo sentido da setinha. Uhum. Isobárico é a mesma pressão, pressão não mudar. Aham. Ok. Qual que é onde a pressão não muda? BA. No BA, isso mesmo. Então nós bota aqui. BC e aqui BA. Show. Vamos para a próxima pergunta. Muito provavelmente você vai ter que utilizar aquela PVT Pavotó, tá ligado? Não. Não? PVT igual a PVT, não conhece? Ah, eu acho que o professor comentou dessa forma. Ele comentou do jeito certo, que eu acho meio coisa de viado falar PVT Pavotó, porque é muito tosco, né, cara? O negócio é falar a fórmula mesmo. Ele falou alguma sacanagem. Ele falou, tipo, puta, alguma coisa assim. Nossa, isso Puta aí. velha, alguma coisa assim. Ah, eu não falo mais essas coisas. Depois um aluno grava, tá na internet, você nunca mais arruma emprego. Mas eu mesmo gravo os palavrão que eu falo, né? Então dane-se. O volume do gás ideal do ponto D e a temperatura da isoterma que liga B e C em Kelvin. Muito bem. Ele quer saber o volume do gás ideal no ponto D. O ponto Aham. D é este ponto. Ele quer saber qual é o volume aqui. Isso tu não precisa fazer conta, tá? Explícito no gráfico qual é o volume. Sabe me dizer? É 1,5? Tem o 2,5 ali, né? Não, é um, né? É o número 1, né? Não, eu botei 2 de burro. Mas É é 1, um. né? Eu escrevi, mas acho que é um, sim. Tu que escreveu, não tava aí antes ou o professor mandou Não, escrever? não. Eu tava fazendo umas contas burras aí, eu botei. Ah, será que a gente pode confiar que é, velho? 1,5? É, talvez não possa, né, velho? A gente não Por quê? pode, a gente não pode ir chutando o valor assim só porque parece que é. Às vezes o Aham. gráfico não tá em escala, entendeu? Sim. Então tudo bem, em escala claramente é 1,5, mas quem é que garante, né? Ou 2, né? É, sei lá. A coisa é, a gente precisa fazer conta, tá? Sim, eu sei. Sem conta Tem o uma negócio coisa que é caiu. 6 vezes 0,5 sobre 200. É, vamos com calma, né? Como é que a gente Aham. vai resolver isso aqui? Uma vez que a gente tem um gás ideal, a gente tem a equação dos gases ideais, que é o PVT, PVT, né? Sim. P1, V1, P1, igual a P2, V2, T2. Ou seja, o que essa equação nos diz? Que a relação entre pressão, volume e temperatura em qualquer ponto dá sempre a mesma resposta. Aham. Valor constante. Que é o NR, né? Por sinal. Mas tu não vai precisar do NR. Tu vai precisar só da relação deles aqui, tá? Sim. Agora, qual que é o esquema, tio? O esquema é a gente pegar pontos que a gente conhece tudo. Por exemplo, o ponto A e o ponto B, né? A gente tem todas as informações sobre o ponto A e o ponto B, né? Sim. Mas para o ponto D é mais legal a gente usar o D de dado, né? Que a gente está interessado, o ponto vermelho ali. É mais interessante utilizar quem para fazer a conta? O A ou o B? O B, né? Ou não? Não, o A. Por Porque quê? o Ah, A, o que o A vai além. pro D, né? Porque o A vai para o D, eles têm a mesma temperatura, certo? Aham. Então tá, vamos escrever um pouco sobre isso. Precisamos utilizar a equação de Clapeyron. O cara é sério, fala até o nome do mano aqui. Aham. E vamos utilizar o ponto A como referência, uma vez que ele tem a mesma temperatura do ponto D. Pronto. Então, vou escrever assim, ó. Tu acompanha os vídeos que eu coloco no meu canal lá das tuas aulas, tá tudo lá, tá? Tá. O dia que tu precisar rever, tá lá. Esse assunto aqui é meio treta, talvez seja bom rever. Ó, como as temperaturas são iguais no ponto A e no ponto D, corta.
bom? Sim. Que é igual, vai cortar, né, velho? Onde é igual, corta. Agora, tio, a gente vai substituir os valores. Agora a gente tem que olhar quem é a pressão, volume A, quem é a pressão em D para conseguir resolver a conta. A pressão em A é a pressão em A é 6.000 Pascal. Porque tem o 6 e tem o K aqui, tá vendo? Aham. Então a pressão é 6.000 Pascal. Então eu vou por 6.000. Vou por 6K, tu já vai entender por quê. E o volume é 0,5, tá vendo? Sim. 0,5. A pressão em D é 2. Tá vendo? Aham. 2K. Sim. Então por isso que eu vou poder cortar o K, se ligou? Uhum. E agora eu consigo encontrar quem que é o VD, que é o que eu quero, né? O volume em D. Provavelmente vai dar a mesma resposta que tu achou lá, né? Mas vamos provar que é, né? Sim. Então o VD, se a gente passa dividindo lá, vai ficar 6 vezes 0,5 dividido por 2. Então vai dar basicamente, né, 3 vezes meio, 1,5. Isso aí. Eu provei que dá 1,5. Aham. Agora tá provado. Então é só essa Então, fórmula, jogar nessa fórmula aí. jogar nessa forma, isso aqui resolve boa parte das contas, né? Uma Aham. situação como essa, como tu tem o gráfico ali, então tu pode usar ela para fazer as relações, beleza? Só tem que tomar cuidado com essa questão de onde é isotérmico, né, para tu poder cortar as coisas certas, Sim. ler bem os termos, né, tomar cuidado que aqui pô, tinha o cat, todo mundo esquece isso. É isso aí. Saber ler ali qual que é o volume, a pressão de cada caso. Essas Uhum. paradas, né, cara? Senão não é só jogar na fórmula, né? Não vai dar caquinha. Então vamos para tá. O volume do gás e a temperatura da isoterma que liga os pontos B e C. Agora ele quer saber qual é a temperatura aqui, ó. Tá Aham. bom? Tá. Temperatura do B também não é 200, né? Só do A. Não, só do A e D. Tá. Quem será que é do B e C, né? Aham. Agora, cara, você pode de novo usar essa equação, né? Tu sabe que a temperatura em B é igual a C, e tu sabe agora, por exemplo, novamente todas as informações de A, né? Sim. Tu pode relacionar o ponto A com o ponto B, por exemplo. Porque novamente tu vai poder usar essas relações aqui, né? Aham. Substituindo os valores de cada um e cortando aqueles que são iguais, né? Por exemplo, pro ponto A e B, o que é que eles têm de igual? Do A e o B? Isso, A pressão. pressão, exatamente. Então, se tu for fazer a piviti povotó aqui do AB, Aham. tu pode cortar a pressão. Vai Sim. fazer a conta só com volume e temperatura. O volume do Aham. B tu sabe, a temperatura do B tu quer saber. Então vai ficar ali, né? Sim. O volume do A tu sabe, a temperatura do A tu sabe, é 200 Kelvin. Aham. Então tá bom, então agora é tua vez. Tá. Enquanto isso eu vou pegar uma aguinha. Ó, pra tu olhar como é que eu faço a conta, não precisa, né? Porque é continha de bar, mas tá aí, ó. Acho que tu consegue ver, né? Tá, tá. Vou deixar assim. Aham. Já volto, vou pegar minha garrafa. Tranquilo.
E aí? Conseguiu? Alô, alô. Alô, alô, alô. Alô. E aí, conseguiu fazer? Ó, eu não entendi direito. Eu tenho que fazer 6K vezes 0,5 igual a 1,5 vezes 2K. Não, velho. Você tá procurando a temperatura. Você não sabe qual é a temperatura. Mas você não cortou a temperatura lá embaixo? Mas lá embaixo podia, porque as temperaturas eram iguais. A temperatura do ponto A e do ponto B não são iguais. Aham. Então é por isso que a gente vai usar o ponto A e o ponto B, para poder encontrar a temperatura do ponto B. Ah, tá. Senão, nisso que tu escreveu não tem variável, né? Não tem aquilo que tu tá procurando. Tu tem que encontrar a temperatura. O programa tá pedindo, Aham. né? Talvez aqui deixa mais claro, né? Aqui, ó. Vai ficar 6K vezes 0,5 sobre 200 igual a 6 vezes 1 sobre X, é isso? Bem, lembra que tu pode cortar o volume, né? É, o 6 com 6, né? Desculpa, o volume não. A A pressão pressão. pode cortar, é. Então tu vai trabalhar só com volume e temperatura, isso aí. Eu posso cortar o 0,5 e simplificar o 0,5 com 200? Pode. Tá. Ué. É 400, né? Sim. É isso aí. 400 Kelvin, né? Aham. É isso aí. Então não é tão complicado, né? Por enquanto. Ah, velho, eu acho de boa. Sim. Mas eu trabalho com isso desde quando tu era um fetinho do mal. Vou ver se tem mais exercício aqui disso. Ah, velho. Deve ter uns aqui, ó. Nossa, que calor, tô derretendo. Pô, tu não pode ligar o ar, velho? É que eu tô doente, é piorar. Ah, eu prefiro ficar doente do que passar calor, cara. Deixa eu ver, eu tô caçando aqui, tem um questionário só dessa matéria, ele falou, só que eu não sei qual que é. E domingo é dia de encheção de saco, né? Putz, nem fala. Ó, 0,5 mol de um gás ocupa um volume de V de 0,1 metros quadrados. Não, metros Sim. cúbicos. E aí? Quando a uma temperatura de 300 K, qual é a pressão do gás de 300 K? Considere. Eu vou mandar pra você, ó. Tu vai ter que usar a fórmula de novo, pelas coisas que tu me falou. Aham. Não só essa, mas também aquela que eu escrevi lá, PVT, PV sobre T igual a NR. Porque ele falou mol, né? Ele falou a quantidade de mol, certo? Sim, mandei pra você no WhatsApp, ó. Pô, isso aí vale nota, tio. Não, não vale, não vale. Tá Se eu errar bom, hein? tudo, eu vou ganhar nota, entendeu? Isso aí é só nota de presença. Tá. Eu vi os episódios de Boku no Hero. Oh, esse anime é muito bom. E outra, e o cara morrendo lá? Foi pesado aquilo, né? Cruel. Por isso que eu falei, né? Aquele final daquele episódio, tá louco, muito bom. Eu gostava dele até. O cara psicopata lá, gente fina. Aqueles caras são gente fina, aqueles vilão lá. Ah, mas nem tô. O W eu não gosto muito. Você gosta dele? Pô, cara, sabe o que eu acho do Dabi? Eu acho, eu não tenho certeza, mas pô, o cara, eu acho que ele é filho do Endeavor, cara.
Não, isso eu também, com certeza disso. Ou a gente, acho que eles falaram que ele é, né? Não, não falaram nada, mas eu acho que é. Mas eu acho que ele falou isso pro carinha lá antes de matar ele lá, o carinha das penas. Ele não matou o Hawks. Acho que matou, hein? Não, não é possível. Por que não? O Hawks é um traidor, cara. Isso em anime sempre rola morte. Independente dele ter sido traidor pro lado bom. Coisa de anime. Por exemplo, no One Piece, né? Sabe que vai ter um cara importante que vai morrer, né? O Ace? Isso. Né? O Ace, cara, ele tinha que morrer. Por Porque quê? muita gente se ferrou por causa dele, Mas quem? né? Indo pra guerra, né? Toda a tripulação do Barba Barba Branca foi Branca. pra guerra. Morreu uma galera, soldado, marinheiro. Não tinha como ele sair vivo, tranquilo depois disso, entendeu? Aham. Então, são coisas de narrativa mesmo. Ia ficar ruim, ele ia ficar com esse peso e tal. Daí ele Mas que eu morre acho que se. ele vai morrer, mas eu acho que ele é muito importante pra morrer agora, o Hawks. Tu diz, é? Eu acho Eu que ele vai acho que vai ser participar. uma matação. Sabe por quê? Porque, pelo que me consta, eu acho que vai rolar tipo Boku no Hero Shippuden, sabe? Tipo uma guerra, assim. Depois dessa, não, depois dessa guerra que tá rolando agora, vai ter time skip na história, eu acho. Aham. Daí, time skip é assim, né? Uma galera pode morrer. Sim. Porque depois os heróis vão ficar mais fodão e tal. Então eu acho que é isso que vai rolar, cara. Vai morrer o Hulk, vai morrer a Mirko, vai morrer um monte de herói velho, sabe? Para os novos ter que substituir. Aham. Eu sei de. Agora vai ser só guerra. Vai ter a luta final vai ser dos três contra o Todoroki. O Todoroki não, O Shigaraki. é. Quero ver isso. Nossa. 0,5 mol de um gás ocupa tanto, quando uma temperatura tanto, qual é a pressão tanto. É, velho. Isso aqui tem que saber a fórmula para usar. O resto é conta matemática. É aquela fórmula lá? PV, ele tá querendo o quê? Qual é a pressão, né? Então, Aham. PV sobre T igual a NR. Então, o que, que você vai fazer? Vai isolar a pressão, passando o V e o T para o outro lado, e fazer as substituições pertinentes dos valores do enunciado. Aham. O que que é? M é mol? N é o número de mols. N? Isso. O que que é? Ah, tá. Mas o que que é o R mesmo? É a constante dos gases ideais. Tá. Isso é sempre o mesmo valor, tá bom? É sempre 8,3. Qualquer conta vai ser 8,3. É tipo gravidade. Tipo a gravidade. 5 vezes 8,3. Pô, o cara escutando Racionais. Você gosta? Gosto, velho. Eu só tenho cara de playboy. Morei a vida toda num bairro de classe baixíssima. Então lá a gente decorava Racionais e ficava cantando na volta da aula, no ensino fundamental e tal. Nossa.
Deu certo, deu certo. Só foi matemática isso mesmo. É mil. É 12.450. Ô, louco, bateu ali, né? Certinho. Aham. Aí eu vou mandar a próxima aqui pra você, tá? Mackenzie, um certo gás considerado ideal com massa 34 está contido em um recipiente com considerando apenas massa atômica dada pela tabela, assinale o gás contido no recipiente. Saquei. Então ele quer saber qual é o gás, né? Daí ele falou, pô, massa, né? Massa atômica, onde é que usa? Continua usando a mesma parada. PV sobre T igual a NR. Mas agora o nosso foco tá aqui, tá? MR? Por quê? Não, tá no N na realidade. Porque ele tá querendo saber quantos mols teve para bater o que bateu. O que que é um mol? Mol é uma quantidade de algo. Então, o mol é uma quantidade. Então, tipo, um mol são, se eu não me engano, eu não lembro exatamente, mas é 6,1 vezes 10 na 32. Uhum, Então, 10 elevado a 32 é coisa pra caramba, entendeu? sim. Já que é um gás, né? Um gás tem muitas partículas. Então, mol é a quantidade. É, um mol são 6,1 vezes 10 na 32 partículas. Sim. Sacou? Que estão formando esse gás na realidade, né? Então, ele quer saber qual é, porque tem altos gases aqui com diferentes massas atômicas, né? Caraca, essa questão é massa, hein? Mas a questão é o seguinte: então ele quer saber qual desses gases aqui que está no enunciado vai dar a quantidade de mols pertinente para esse problema. Então, o primeiro foco de tudo é tu encontrar o N. Tá. Então, na hora que tu encontrar o N, eu falo o resto, tá bom? Então, use os dados do enunciado aí e encontra o N. Ó, mas tá falando massa 34. Não, me ignora a massa. Tá, Encontra o N. Encontra com o N com o que a gente tem aqui. PV sobre TR. tá. 27 a temperatura? Tá em graus aí? Tu tem que passar para Kelvin, né? Lembra como passa? Não. Soma 273. Tá. Ah, ficou um número bonito, pelo menos. É. O R é 8,3, né? R. É. Isso, sempre 8,3. Na realidade, né? Aqui, como tu tá usando litros, cara, tu tem que tomar cuidado com isso, tá? Ele falou o R aqui, ó. O R é sempre mediante a unidade que tu tá usando. Então, Aham. como tu tá usando pressão em ATM e volume em litros, tu tem que usar esse 0,082 pro R, tá? Tá. E o volume nesse caso é 12,3, né? Isso.
vai dar 2. O N deu 2? Legal. Legal, legal. Eu vou confiar na tua conta. Deu 49,2 dividido por 24,6. Tá bom. Então agora o que a gente vai fazer, meu velho? Agora tu tem que saber que o N, ele é o número de mols, como eu te falei. Então ele claramente está relacionado com a quantidade de matéria que você tem. Por exemplo, quem será que tem mais mols num corpo? Um cara de 100 quilos ou um bebezinho de 10 quilos? Claro que um cara de 100 quilos, porque ele tem uma massa maior, não é mesmo? Então quanto mais massa, mais mols. Concorda comigo? Uma vez que mols é a quantidade de partículas, quanto mais massa, mais mols. Beleza? Beleza. Então tá bom. Então agora a gente tem que ter. Existe uma equação que relaciona o número de mols com a massa. É assim, ó. O número de mols é igual a massa molar sobre a massa normal. Se não me engano, é isso. Deixa eu ver, só deixa eu confirmar aqui. Mols, massa molar. Isso é coisa de química, sabe? Eu não uso muito. Uhum. Mas é massa dividido por massa molecular. Viajei. Hoje eu tive aula com o Matheus de química. Ah, é? Faltei na escola e aí minha mãe falou pra marcar uma aula. Ah, que bom. Ah, é? Quando que foi isso? Hoje, às 11. Opa, beleza. Vou até falar pro Matheus aqui. Você tava vendo isso comigo? Uhum. Você é amigo dele ou é só companheiro de trabalho? Não, trabalho, velho. Por isso que eu até fico esperto. Vai que o cara não me paga. O Matheus? Sei lá, né? Nunca se sabe. Como assim? Cada aula que eu tenho com ele, ele tem que te pagar? Claro, 30%. Porque ele te passou? O que eu passei para, eu Ah, passei tu pra ele, né? É assim que funciona. é por isso que você fica divulgando aqueles professores, né? Claro. E é um trampo, porque eu tenho todo um custo para conseguir aluno, entende? Uhum. Que hora que foi a aula hoje? Às 11h30. 11h30. Aham. Mas eu espero ele te falar, senão ele vai me achar fofoqueiro. Não, não. Agora eu já falei já para ele ficar esperto que eu tô ligado. Beleza. O cara vai me explicar a matéria errada agora, vai ficar com raiva de mim. Nada a ver, cara. Ó, então, número de mols é igual a massa dividido pela massa molar. Ou seja, o que é a massa? A massa é a quantidade de matéria que tu tem ali. Uhum. Que ele, por sinal, falou que é 34 gramas. Sim. E a massa molar massa atômica, é uma grandeza, né, associada ao elemento. É o que tá na tabela? Eu acredito que sim. Porque eu não sou muito bom de química, né? Então eu não sei Uhum. se massa atômica é isso. Mas acho que é. Número de mols, massa atômica. Não, na verdade, cada molécula é um mol. Não, nada a ver. Não sei se é regra, mas eu fiz um exercício esses dias que tava falando isso. Não, você confundiu. O quê? Cada molécula não é um mol. Um mol é 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Eu não sei o que é um mol, então. Mas tem alguma coisa que é um mol só no exercício. Tá, só deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que é isso, velho. Então, como a massa atômica é 1 por 12, é um. O que é 1? Eu não sei o que é massa atômica. Eu não manjo nada disso, que droga. Vamos ver um exercício aqui junto, daí a gente conclui o que tem que fazer. Uhum. Calcule a massa molar das substâncias. Ele não está pedindo o número de mols exatamente. Pô, não vou entender isso aqui nunca, cara. Mas precisa disso pra fazer esse exercício? Sim, precisa saber. Massa molar, o que é mol? Relação entre número de mol e massa molar. Calcule a massa molar das substâncias. Tá. Aqui ele falou a massa atômica, né? Que nem no nosso problema. Uhum. Então a gente sabe que a massa atômica do carbono é 12, por exemplo. Uhum. Então, como tem um carbono nessa molécula, é 12. Como tem 2 oxigênio, 2 vezes 16, 32. Então deu 44U. Ah, agora vem a coisa. 44U, ou seja, 44 massa atômica, é igual a 44 grama por mol.
ok? Uhum. Então aquele número que tá lá é a mesma coisa que grama por mol. É Qual o isso aí. número? O número que tá na tabela. Entendi. Então, é como se isso aqui a unidade fosse grama por mol, sacou? Uhum. Show. Então, beleza. É como se fosse a massa molar mesmo. É o que a gente quer. Então, tu falou que o N deu quanto? Teu O N tinha N, dado quanto? É, 2. 2? Beleza. A massa é 34. E a massa molar aqui é o que a gente vai descobrir. Uhum. 34 dividido por 2, 17. Então a massa molar é 17. Agora a gente tem que olhar, baseado na tabela, qual dessas opções aqui tem 17 de massa molar. Tem 17, né? Baseado nessa parada aqui, né? Então, por exemplo, o NH3. O N tem 14. 14. O H tem 3, então 17. A resposta é essa, já de cara. Aham. Vamos ver por que o C2 não é. 12 vezes 12, 24, já passou. N2, 14 vezes 14, 28, já passou. CO3, 12 mais 16 vezes 3, passou. E aqui também 12 mais 4, 16, né? Não chegou. Sim. Beleza? Entendeu a ideia? Aham. Então, recapitulando, achou o N usando gás. Sabe que gás é massa dividido por massa molar. Massa molar é o que está aqui mesmo. É grama por mol. Sim. Solamos o M, achamos que tem 17 gramas por mol. Vimos que essa molécula aqui é a que tem 17. Aham. Daí, beleza. Então tá bom. Mandar o Manda a próximo. próxima. Ah, lembra daquele moleque que colou de mim? Sim. O cara saiu da escola. Égua, por quê? Que ele ia repetir. Caraca. A média dele dos 2 trimestres de química era 0,7. Belezinha. Aí ele Treta, hein? saiu. O cara deve ser várzea total, né? É. Ele virou maconheiro. A tabela seguida pra ele. Ô, e o Endeavor, acho que ele vai tomar um cacete. Eu tô sentindo isso. É, talvez ele tenha que morrer também, né? Porque ele É, foi. acho Parece que ele foi sacana com o filho dele, né? com o W ou com o Todoroki. Com o Com Dabi. todos, né? É, todos. Eu acho que ele vai tomar um cacete. Vai morrer pra história do Todoroki. Pro desenvolvimento do Todoroki. É, talvez. E o Dark Shadow, esse cara tá da hora. O cara lá que é um passarinho? É, eu adoro ele. Ah, velho. O boneco que eu mais gosto lá, acho que é a Yamomo. Eu gosto muito dela. Qual que é essa mesmo? E a Momo é aquela mina lá que fica. Que solta as coisas lá Ah. pelada, tá ligado? Não, mas ela é muito figurante. Sei lá, ela me irrita. Ela passa a vibe da Sakura, assim, de ser inútil. Não, ela é inútil, pô. Ela é a nerd da sala. Então, passa a vibe da Sakura. Inútil é aquela gravidade lá, a mina do. Nossa, essa aí é muito chata, meu. Quem é da hora também é o. Em vez da mina, sei lá, fazer um bagulho de buraco negro, né, cara? Ela poderia ser com o maior poder de ataque lá, mas não, fica só flutuando. Cara, bem chato. Porque eu não sei se o poder dela é flutuar ou o poder dela é gravidade. É gravidade, né? Ela já Pois é, então falou. ela podia fazer um buraco negro, sei lá. Só que eu acho que o Lida também é outro que tá esquecido. Nunca mais vai ter destaque isso daí. É. Mas ele é da hora até. Acho que ele pode morrer pra desenvolvimento da turma também, eu acho. Porque ele é mais importante. Pra turma, assim, ele é o representante, né? É, esses bonecos tem que morrer muito, né? Tem muito boneco inútil lá, tá louco.
Podia ter, tipo, um episódio que morresse uma galera, assim, tá ligado? Tipo aquele episódio lá do The Walking Dead lá, que o carinha matou 2 num episódio só. É. Ou a Guerra Ninja do Naruto, que morreu. Não, não morreu tanta gente Pelo importante. amor de Deus. Guerra Ninja só tinha Minion, cara. Aqueles Minion tosco lá. Guerra Ninja foi triste, cara. Nossa. Você não gostou? Não, muito triste, cara. Tá louco. Eu gostei por causa do Obito, que eu gosto dele. Mas só por causa disso. É. O Obito é tipo um Naruto que não deu certo, né? É, Dragon Ball também não tem. Acho que todo mundo morre e volta. É, não, Dragon Ball não tem como o cara se emocionar com uma morte, tá louco? É, acabou já isso daí. O cara morre lá, dá nada. Ah, morreu fazer o quê? Por isso que o final da saga do Goku Black lá foi um negócio interessante, né? Porque foi a única vez que a treta de fato aconteceu em Dragon Ball. Tipo, o cara apagou o universo, tá ligado? Uhum. Ninguém pode reclamar assim. Eu acho que é o único anime que eu vi o universo ser apagado, tá ligado? Claro que tem muitos universos, né? Mas de toda forma, o universo inteiro foi apagado. Nossa, só sabe um anime que é triste? Uau. Aquele Assassinate Classroom lá. Triste aquilo, meu, eu achei muito tosco aquele anime, cara. Não, mas é porque o professor morre no final. Ah, mas eles têm que matar ele mesmo, né? É, mas aí não é da hora, que os caras tudo fica amigo dele. Mas tá. Como faz isso aí? Vamos É ver. fórmula só? Preenchimento da coluna. ah, Preenchimento da coluna? É, velho. Tem que usar PVT, PVT. Tá. A coisa é, você tá trabalhando com amostras de. Esse é o problema, né? Você tá trabalhando com amostras de, de quantidade de mols diferentes. Esse é o problema, né? Porque PV sobre T igual a NR. Opa, NR. Só que esse cara tem um N diferente desse. Porque um tem mais massa que o outro, né? Tem mais Aham. gás que o outro, então. Tem mais mol que o outro. Daí dá ruim, né? Mas não tem problema. Porque tu vai ter a equação para um deles, né? Em vez de N, tu pode usar aquilo que a gente estava usando. Massa dividido por massa molar. Porque o M dos dois é o mesmo. Por quê? Porque é o mesmo gás, ou seja, é a mesma substância, sacou? Aham. A massa molar depende da substância. Né? A gente não viu agora há pouco que o hidrogênio era uma, o nitrogênio era outra e assim vai? Aham. Então é isso, velho. Tu vai fazer duas equações dessa, né? Que vão ter duas temperaturas diferentes e tu vai relacionar as duas para encontrar. Mas primeiro, como que. Tá, tá. Tu pode fazer o seguinte: tu escreve tudo para amostra 1 primeiro. Né? Opa, o R é o mesmo. O R e o M é o mesmo para os dois. E depois para amostra 2. Acho que tu não vai ter o T2, né? Sim. O M é o mesmo, o R é o mesmo. Por que, que o M é o mesmo? De novo, mesmo gás, mesma substância. Mas qual que vai ser. Ah, a incógnita do 1 é o Não Mzão? tem incógnita no 1. Na verdade tem, né? Que é o M. Tu pode encontrar o M na primeira e substituir na segunda. Daí tu Sim. encontra o T na segunda, que é o que o problema tá pedindo. É que tem um jeito mais rápido de fazer, mas eu não quero te explicar esse jeito que você vai achar confuso. Mas o M que tá na tabela é o M de cima ou o M de Não, baixo? o M que tá na tabela é a massinha. É o M1, é o M1 e o M2. Tá, Só tá. que o Mzão, que é igual para os dois, que tu vai encontrar na primeira para jogar na segunda, ele, eu posso dizer, ele é o mesmo, porque o gás é o mesmo, ok? Sim. Então é isso. Então vai lá, tenta lá, que eu vou no banheiro. Tá.
Errei bruto. E aí, conseguiu terminar? Nossa, eu não. Deu número assim, deu uma dízima periódica, tá erradaço. Tudo bem. Mas bateu com alguma das respostas ali? Não. Ah, claro, tem um detalhe, né? Novamente, tu não pode usar o 27. Mas eu já falei isso na outra questão. Sempre tem que usar em Kelvin. Então tu tinha que ter passado para 27 para Kelvin 300, né? Nossa. Mas então é isso, velho. Você faz lá, depois me manda uma fotinho para ver se você fez certo. Mas o esquema você já sabe. Utilizando o 1 ali, você encontrou o emisão, joga esse emisão na outra para encontrar o T2, beleza? Beleza. Falou! Falou, valeu.